galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, essa dia da preventiva da Maratona R1 da Medway. Para quem não me conhece, eu me chamo John, sou um dos professores de Medicina Preventiva e Social aqui da Medway e estou com vocês aí ao longo do dia agora para falar sobre uma aula da Santa Casa de BH sobre a atenção primária, que é o foco mais importante e mais frequente nas provas dos últimos anos. E estou com vocês para dar todo esse estudo direcionado. Espero que vocês curtam. Digam aí de onde vocês estão assistindo, que eu estou vendo aqui no chat, para eu conhecer vocês também, tá bom? Estou aqui me apresentando, quero que vocês se apresentem para a gente fazer essa troca aí. Show de bola, gente? E aí vocês devem estar se perguntando, por que eu vou olhar para esse cara e vou acreditar numa palavra que ele vai falar? Vamos lá, gente. O que é a Medway? A Medway ela foi formada em 2018, tá certo? Por 3 médicos que estavam na residência de clínica da USP e tinham um objetivo em comum. Cara, tô aqui, tem bastante problema que a gente vê na saúde, tem um monte de atendimento ruim, como que a gente pode dar nossa contribuição a respeito disso? Vamos chamar um time de médicos que a gente confia, que são referência aí no que eles estão fazendo, médicos que tenham um bom dom de comunicação. Vamos trazer para a gente montar uma empresa que possa mudar a assistência em saúde no país através da educação. Dito e feito, ao longo desses anos de existência, muito jovens ainda, a gente em 2022
aprovou cerca de 50%, ou seja, metade dos que foram aprovados em todas as especialidades na USP São Paulo, USP Ribeirão, Unifesp, Unicamp, que é a minha casa, e o IANSP, tá bom? E 1 em cada 3 do SUS São Paulo e do Sírio-Libanês. E aí vocês perguntam, pô, impressionante, porque começou agora, já tem todos esses números, bem expressivo. O que ele vai me oferecer agora? Gente, a gente está chegando em outros estados do Brasil com a mesma metodologia do estudo direcionado, baseado em estatística e totalmente personalizado para as instituições que vocês desejam. Por isso que a gente está aqui ajudando vocês, tornando isso daqui mais visível e mais próximo para que estes números aconteçam já no próximo ano aí em Minas. Beleza? Show de bola? Então, além de Minas Gerais, a gente está lançando esse ano o intensivo ENARE para o Exame Nacional de Residência Médica, que contempla aí várias instituições também de Minas Gerais de todo o Brasil, cada vez mais ganhando força, né? Também Paraná, lá no Sul, e no Nordeste, a Bahia, a saudosa Bahia, tá bom? Dia 31 de julho, fiquem de olho, porque a gente vai fazer a live de lançamento explicando tudo sobre os intensivos estaduais e do ENARE, e também, dia 1º/8, vocês já vão ter parte do curso disponível, que a gente vai liberar sequencialmente, mas de uma maneira que haja muito tempo para que vocês possam se organizar e estudar antes das provas. Legal? E o que vai ser esse evento, essa sequência de aulas que a gente vai lançar ao longo da semana, junto com muita novidade dessa Maratona R1 da Medway? Gente, agora, logo em seguida, vocês já vão ver uma aula direcionada, totalmente personalizada, para o que é importante sobre atenção básica na Santa Casa de BH. Isso vocês vão ver amostras de aulas durante toda a semana, acompanhando à tarde com resolução de questões, justamente provando os pontos e o quanto que essa aula personalizada se conecta com o que realmente é cobrado, tá bom? Então, quando vocês olharem as questões à tarde, vocês só tem que pensar, conectei com a aula, acertei a questão e boa, beleza? Além de guias estatísticos, que é basicamente a base da metodologia, é a gente olhar para o dado, ver o que é mais importante, reconhecer padrão e definir o que é importante para a instituição. E simulados, que são questões que a gente faz, que a nossa equipe também faz, para apresentar o perfil da prova, com o tipo e o jeito que eles cobram, mas de uma forma, num contexto ou num caso totalmente diferente, para que vocês que já esgotaram aí o banco de questões ou queiram ser testados à vera, vocês vão ter essa oportunidade ainda na maratona do R1 da Medway, tá bom? Então, se não quer ficar de fora de tudo isso, cara, se inscreva, tá aqui o QR Code para facilitar a vida e junto com a inscrição você vai ter acesso a 7 dias de experimentação do nosso free trial do curso, além de participar de sorteio de cursos da Medway e inscrições das provas. Sim, a gente vai abrir nosso bolso, apostar em vocês, porque vai dar boa, confia, beleza? E, obviamente, você vai ter um acesso antecipado e exclusivo às condições especiais do lançamento. Gente, tá esperando o quê? Divulga aí pro seu amigo de faculdade, pra sua amiga de faculdade, aumenta as chances de ganhar no sorteio, de poder experimentar. Afinal de contas, vamos dividir, né? Vamos dividir o ouro. Não sejam egoístas, tá certo? Galera, é isso. Fica aí o convite para participar cada vez mais da Maratona R1 da Medway. E agora, fiquem com uma aula minha sobre Santa Casa de BH, atenção básica. Espero que curtam. Tô aqui no chat, vão mandando os comentários o que estão achando. De coração, espero que vocês adorem essa aula, porque essa especialidade tem um peso forte aqui no meu coração. Um beijo e bora pra aula! Espero que vocês curtam a aula e vamos que vamos, beleza? O que eu posso falar de Minas Gerais? Povo, gente boa pra caramba. Por quê? Contar pra vocês que eu fui pra Capitólio, cheguei 5 da manhã na cidade, beleza, 6 da manhã ali vou tomar um cafezinho antes de ir pro hotel, dar uma dormida e depois eu tomo meu café oficial. Fui lá, pedi um café preto, tomei lá na padaria, fui pagar, a mulher falou, como assim? Mas é só um café preto? Aí eu falei, sim, esperando tipo 5, 8 reais, né? Ela falou, como assim? Eu não vou cobrar um café preto de você. Sabe aquela pessoa que mora em São Paulo e recebe uma dessa? Cara, deu uma aquecida no coração. Eu falei, cara, esse pessoal é gente boa.
E aí, obviamente, depois voltei ali, tomei café e Minas Gerais, povo mais acolhedor e hospitaleiro desse Brasil, então só tem gente boa aqui assistindo essa aula, né, galera? Bora que bora, porque a gente vai começar o módulo da Santa Casa de BH com o assunto mais importante para essa instituição, que é também um dos meus assuntos preferidos, que é a atenção básica, beleza? E aí, vocês devem estar se perguntando, como que é a prova de atenção básica dentro da preventiva da Santa Casa? Basicamente, galera, as questões são do tipo conceituais, ou sabe ou não sabe, com enunciados curtos e direto ao ponto. Elas não são difíceis, o nível de dificuldade ele permeia entre médio ou moderado, tá bom? Mas fiquem com atenção que tem algumas questões que são bem específicas, que eles abrem um recorte, uma janela de visão bem específica, tá bom? Que pode gerar dificuldade por vocês nunca terem sido expostos neste grau de detalhe para aquele conhecimento. Por isso, essas têm que chamar atenção, mas a gente vai destrinchar tudo aqui na aula hoje. Show? Qual que é a minha visão sobre essa banca? É uma banca raiz, ela vai valorizar todas as bases da atenção primária à saúde, e eu entendo que há uma equipe de médicos de família produzindo essa prova, porque tem muita questão de APS, tá bom? E parece que eles querem passar uma mensagem do que é importante, que não necessariamente vocês captam. Por isso, convido vocês a captar juntos, porque a gente vai destrinchar todo o valor da prova da Santa Casa aqui para vocês. Baseado em tudo isso que eu falei, como que vai ser a nossa aula? Vocês já viram que não tem o atendimento clínico na atenção primária muito presente. Mas o que que eles cobram? Qual que é a base da medicina de família? Como que ela foi estruturada como uma especialidade médica? Através das 4 competências de McWhinney, que na prova acabou sendo como McWhinney, tá certo? Com um T, mas é McWhinney, Ian McWhinney, ok? Foi um dos pais da medicina de família e comunidade, que veio da Inglaterra, mas fundou a MFC lá no Canadá. Depois, qual que é a função da atenção primária à saúde dentro de um contexto de sistema único de saúde? E depois a gente passa para os princípios e diretrizes e os atributos nucleares e derivados da PS. Isso daqui cai em praticamente toda a prova de preventiva, então vale para Santa Casa, vale para PSU, vale para qualquer prova que você preste neste Brasil inteiro, ok? E as ferramentas de atendimento na APS, que é uma operacionalização de tudo isso que a gente falou, muito concentrado no método clínico centrado na pessoa, o MCCP, e o PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. E aí você deve estar olhando e pensando, meu Deus do céu, bastante coisa. Calma, porque está tudo interligado, beleza? Então, como que eu estruturei essa aula para vocês? A gente começa no nível hierárquico, começando pelo todo. E depois a gente afunila para ver como que funciona. Tudo vai fazer lógica. Eu vou misturar e vou mentorar vocês ao longo dessa jornada, tá? Mas qual que é a dica que eu digo para você que está começando a assistir? Pega e cruza esses conceitos que eu vou dar, porque ela é uma aula bem conceitual, porque é isso que a prova cobra, e cruzem com exemplos do estágio de MFC. Maturidade profissional é uma das coisas mais importantes para a gente valorizar e entender a medicina preventiva. E aqui, com esses conceitos muito firmes na mente, vocês vão ver que tem muita dica, muita conversa que tanto o preceptor de vocês nos estágios de internato do MFC quanto a equipe como um todo tentaram passar, mas que vocês não captaram. Então é hora de conectar isso, porque eu sei que isso é raro, mas acontece muito, beleza, gente? Então vamos lá. Começando para o nosso primeiro tópico, que são as bases da medicina de família e a sua função dentro do Sistema Único de Saúde. Qual que é a função da APS, Atenção Primária à Saúde? Começando então como MFC, Medicina de Família e Comunidade, como especialidade, a gente tem lá nos primórdios do fundamento dessa especialidade a definição de 4 critérios de competências dessa área previstas por Ian McWhinney, tá certo? E isso foi foco de uma questão em 2018. Basicamente, ele divide a especialidade como 4 competências principais. A primeira delas é a solução de problemas indiferenciados. E aqui tem a minha primeira dica nas provas de preventiva. Não olhe um conceito que para vocês não é muito claro sem entender esse conceito a fundo, sem entender o que tem por detrás dessa lógica, porque são conceitos sucintos, só que podem falar nada sobre nada. Se você só ler solução de problemas indiferenciados e tocar para frente, vai dar 1 hora depois, você já nem lembra o que você leu.
Mas o que é isso? Isso daqui é uma das primazias, uma das principais competências da medicina de família e comunidade. Por quê? Porque ele tem o papel de ser um papel de filtro, ou seja, chega de tudo, chegam casos sem diagnóstico ou em estágios iniciais, chegam casos que nem são doenças, tá certo? Mas são situações e contextos familiares, sociais, não repercutido totalmente em doença, tá certo? E, na realidade, o médico de família e comunidade, toda a equipe da PS, lida com toda essa incerteza, mas mantém o cuidado e assistência mesmo assim, tá bom? Então, essa indiferenciação indica que chega de tudo, chega qualquer coisa e a gente faz um papel de filtro e seleciona quem que vai continuar ali num atendimento mais continuado, mas sabendo que todo mundo tem um acompanhamento longitudinal, porque essa é a função da PS. Tudo bem? A segunda competência é a competência de ações preventivas, tá certo? E quando eu falo isso, eu quero que vocês comecem a expandir. Expandam a visão. Eu não estou falando somente de rastreio, imunização. Eu estou falando de ações comunitárias, de ações familiares no âmbito preventivo. Então, olhem como um todo. Tudo bem? As competências terapêuticas, poxa, se ele é um médico, uma equipe altamente resolutiva, sem dúvida nenhuma, o arsenal terapêutico de diagnóstico, procedimento, cuidado e tudo mais tem que estar apurado e também de todas as áreas, tá bom? Então, competência terapêutica, sem dúvida nenhuma, faz parte para garantir a resolutividade e, justamente para isso, a gente também tem que cuidar da gestão dos recursos. Aqui, quando você olha para a formação clínica, para a formação cirúrgica, para a formação de gineco-obstetra, por exemplo, a gente vê muito pautado na assistência, no cuidado individual do paciente, mas o MFC ele tem uma habilidade muito maior de formação em gestão, tudo bem? E gerir esses recursos também é um papel da medicina de família e comunidade. Tudo bem? Então, 4 competências, tá? E aí, vocês devem estar se perguntando, legal, entendo a base, faz muito sentido, mas qual que é o papel da APS dentro do Sistema Único de Saúde? E aí surge a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB. E o objetivo principal é documentar o que faz sentido, o que é a atuação desse nível do Sistema Único de Saúde e fortalecer cada vez mais a atenção primária no Brasil. Então a PNAB foi criada lá em 2006, notem que historicamente não é tão antiga, mas a última edição, que está sendo revista a cada momento, é de 2017. Tudo bem? O que a PNAB traz de importante? Primeira coisa é que ela traz uma equivalência entre os conceitos atenção primária e atenção básica. Então, olhou uma ou outra na prova, quer dizer a mesma coisa no conhecimento que a gente tem hoje. Tudo bem? Nada de brigar com questão. E, de uma maneira geral, é a principal porta de entrada do SUS. Beleza? Principal. Ah, John, mas não tem mais. Principal é a UBS representada aí na atenção primária à saúde. Quais são as características desse nível do sistema? Olhem que eu saio do coletivo, tá bom? Saio do individual. É um conjunto de ações que eu vou olhar tanto no individual e amplio a minha visão para o coletivo com o objetivo de atingir a integralidade, ok? E aí, como que a gente faz isso? Um bom modelo de prática de cuidado e de gestão de recursos, de pessoas e da gestão do cuidado do paciente, um foco com populações de territórios definidos. Eu vou falar muito sobre território porque é uma das diretrizes da APS, mas esses territórios definidos auxiliam para a gente ter um bom planejamento e atuação estratégica, porque a gente conhece muito a fundo os problemas e a situação e as características da população daquele território. Tudo bem? E, obviamente, se eu estou olhando de uma atenção integral para o coletivo, estou contemplando as vigilâncias sanitária e epidemiológica dentro do meu modelo de cuidado, então eu tenho uma responsabilidade sanitária e epidemiológica associada, ok? E a partir disso surgem as equipes, no qual a gente tem um médico de família e comunidade. Então a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica e são especialistas em gente. Eu estou falando aqui se é um tipo específico de doença? Eu estou falando em doença? Não, eu estou falando em gente.
E eu quero que vocês olhem porque tem que quebrar a crença de que a doença é o foco principal da consulta. Porque aqui a gente vai valorizar o indivíduo como um todo, todos os seus ciclos de vida e com todos os aspectos que compõem esse indivíduo. Então eu estou falando qual é a cultura que ele está inserido, qual que é a relação com a sua família, qual é a relação com a comunidade e como que ele está do ponto de vista biológico, psicológico, social e espiritual, ok? Porque a gente sabe que tudo isso modula positivamente ou negativamente tanto a probabilidade quanto a experiência que ele tem em relação a qualquer tipo de processo de adoecimento. Tudo isso é contemplado porque aqui são especialistas em gente. Legal? Então, a gente começa a entender que cada pessoa tem uma ideia totalmente distinta do que é a saúde e quais são as experiências frente ao processo de adoecimento. Beleza? Ampliou essa visão? Por quê? Porque tudo que cai na prova, que dê uma versão muito voltada ao indivíduo, muito reducionista de todo esse processo de contemplação do processo de saúde e doença, tem que doer em vocês, vocês têm que saber julgar como errado. Beleza? Vamos lá então. E aí, para entender como isso funciona, a gente vai ter que ampliar esse documento, que é a Política Nacional de Atenção Básica, olhando para as suas bases. Para isso, eu abro aqui a discussão de princípios e diretrizes da PS, galera. Começando pela base mesmo, vamos pelo conceito. Princípios, o que é? Basicamente, é algo que serve como base de alguma coisa, é a raiz. É o núcleo que sustenta todo o restante. Então, isso daqui é inviolável, tá certo? O que eu falar que é princípio, tudo vai se derivar dele. Tudo que magoar e machucar ele tem que machucar vocês na hora da prova. Porque provavelmente é uma alternativa incorreta e eu quero que vocês julguem isso. Beleza? Agora, como que deriva o princípio, que é uma coisa meio filosófica, mas é nuclear, para execução durante a operação? Aí surgem as diretrizes, que são linhas estratégicas que determinam como que a gente vai operacionalizar, como que a gente vai dar essa norma de procedimento ou conduta para operacionalizar os princípios que a gente tanto quer proteger. Tudo bem? E quando eu falo de princípio, vocês devem estar pensando, calma, eu já sei os princípios do SUS, beleza? Eu preciso decorar os da APS? Gente, a APS é um dos níveis do Sistema Único de Saúde. Então, os princípios da APS são os mesmos do SUS. Por quê? É tão nuclear que ele é nuclear para o nosso sistema, então se perpetua para qualquer tipo de nível. Show de bola? Então já sei que o nosso primeiro princípio da APS e do SUS é a universalidade, no que diz respeito que a gente não impõe qualquer tipo de obstáculo ao acesso. Eu estou falando de oportunidade de acesso e que esse acesso ele é universal e ele inclui ainda a população de estrangeiros, beleza? Então, quando a Santa Casa vem em 2022, na prova de 2022, falando no trecho todo cidadão deve ter direito às ações e serviços oferecidos pelo SUS, eu estou falando aqui então de direito às ações e serviços. Estou falando de acesso, estou falando de entrada universal, estou falando de universalidade, ok? Não fazemos nenhum tipo de distinção, beleza? E tudo isso é uma operacionalização da luta que se teve em mudar a realidade em saúde do Brasil, que foi assegurada pela formação do SUS e pela Constituição Cidadã, Constituição de 1988. Cidadã porque teve muita luta, sangue, suor e lágrimas para que a gente conseguisse ter direito universal à saúde. Respeitem isso. Legal? A equidade é o segundo princípio, e a equidade, diferente de igualdade, ela diz respeito a um senso de justiça. É essa grande definição da equidade. Quando eu falo sobre isso, eu entendo que o meu objetivo principal é atingir a igualdade. Só que eu sei que a determinação social em saúde, que tira a escolaridade de uma pessoa, que coloca ela numa condição de difícil acesso ao serviço de saúde, que torna ela uma população vulnerável à violência e qualquer tipo de vulnerabilidade no qual uma pessoa ser exposta, faz com que essa igualdade naturalmente já não exista, tá certo? Então, a partir do momento que eu ofereço mais a quem precisa, de forma a reduzir essa desigualdade, eu crio um espaço regulador
no qual intencionalmente ofereço mais para quem mais precisa, tudo bem? E com isso eu tento nivelar as desigualdades impostas pela determinação social de saúde. É isso que é equidade, beleza? Que é basicamente o que a Santa Casa também pediu para que vocês julgassem em 2022. E por último, a gente tem um princípio, que também é um atributo da APS, que é a integralidade. Nesse caso, quando eu falo de integralidade, gente, eu estou falando na assistência, eu estou falando de uma articulação de serviços e um planejamento contínuo de ações e serviços, tanto preventivos quanto curativos, tanto individuais quanto coletivos, exigidos para cada caso e em todos os níveis de complexidade do sistema. Eu estou falando aqui que qualquer tipo de problema que esse indivíduo tenha, o nosso sistema de saúde vai contemplar na sua resolução. Tudo bem? E eu estou falando também que eu não estou olhando para o individual, eu estou olhando para o individual e para o coletivo. Não estou falando somente em cura, eu estou falando em prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cura, paliação. Eu estou falando de ponta a ponta, tá bom? E eu olho o indivíduo de forma biopsicossocial e não apenas olhando somente para a doença, mas tem dois conceitos que derivam da integralidade que a Santa Casa de BH valoriza muito. Lembra que multidisciplinaridade é uma forma de atingir a integralidade. Ou vocês acham que somente o médico consegue resolver tudo, sabe os melhores curativos, vai lá em campo conhecer a comunidade, vai fazer todo o controle e trabalho de alimentação do sistema de informação de vigilância? Claro que não. Cada pessoa que compõe o trabalho na APS tem uma função específica e juntos eles detêm o conhecimento necessário para que isso tudo alavanque e funcione. Então, aqui a gente fala de multidisciplinaridade e junto com isso, obviamente, vem as noções de trabalho em equipe. E é esse o primeiro conceito que eu quero desdobrar com vocês, que são os determinados tipos de trabalho em equipe que foram cobrados na Santa Casa na prova de 2022. Basicamente, quando eu olho para uma equipe e eu sou um gestor, eu tenho que saber como que eu quero que essa equipe se comporte, como eu quero que ela funcione. Então, eu tenho o tipo do trabalho normativo e esse trabalho eu tenho cada um com a sua função bem definida, ou seja, seguindo uma norma do que eu estabeleci, do que eu espero para eles, tem seu papel, tem sua responsabilidade. Cada um sabe do seu trabalho, já está bem definido, foi contratado com aquelas habilidades, tem sua autonomia preservada, tá bom? Mas há uma interdependência de todos, ou seja, se aquele lá tem a sua função e esse aqui tem a sua função, dificilmente esse aqui vai ter uma proatividade para fazer o trabalho daquele, beleza? Então, esse é um viés, beleza? E há uma flexibilidade de poderes adequada às habilidades e competências de cada um. Então, cada um tem o seu quadrado porque está tudo normatizado, beleza? Tem vantagens e tem desvantagens, ok? Vantagem é que eu sei o que está sendo coberto. A desvantagem é que pelo fato de não haver esse ambiente total de troca, só ser normativo talvez não funcione para atingir o resultado. Legal? O trabalho comunicativo é aquele trabalho maneiro, né? Na realidade, as pessoas vão se juntar e vão criar espaços de discussão, tá certo? Então, todo mundo vai trazer a sua visão e aí a gente vai chegar numa realidade, num conjunto final do que a gente entendeu, do que a gente tem que fazer, beleza? Todo mundo externaliza seus objetivos individuais e depois de um acordo consegue se criar um projeto assistencial comum. Isso daqui, gente, eu quero que vocês saibam que não é só isso, ele não pode ser 100% normativo e zero comunicativo. São modelos de trabalho no qual, eventualmente, para ser funcional, a gente tem que assumir ou isso, depois de um momento, por exemplo, num projeto terapêutico singular, fazer isso, num estratégico, numa reunião ali da unidade, eu posso seguir esse modelo, mas eu quero que vocês conheçam os diferentes tipos de modelo, beleza? Então aqui, papéis e responsabilidades, normas. Aqui, todo mundo dividindo seus pontos de vista individuais, criando um acordo e um processo coletivo. E o estratégico é quando essa equipe se reúne com o objetivo de atingir um resultado. Tudo bem? Então, o principal problema, o principal objetivo é o alcance
de resultados propostos, beleza? E aí começamos a abrir mão dos nossos desejos individuais. Por quê? Porque para atingir um resultado, eventualmente eu vou ter que fazer coisas que eu individualmente não estava tão afim de fazer, mas eu vou ter que assumir esse papel, porque eu estou sendo um agente dentro de um trabalho de equipe estratégico. Então, normas com papéis e responsabilidades, aqui decisão compartilhada e aqui sendo estratégico com todo mundo unido para atingir uma meta. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Além disso, o que eu quero que vocês saibam que são grandes pegadas na prova de preventiva? Primeira coisa que eles adoram cobrar. O médico não tem um papel central na APS. Ele é um colaborador que faz parte do todo. Cada pessoa é detentora de uma parte de uma função para a solução final. Tudo bem? Isso daqui é um teste para ver o quanto egocêntricos nós somos. Porque a gente reproduz, a gente garganteia isso, porém, dentro da visão da APS, isso é extremamente repudiado. Então, muito cuidado, isso tem que ferir vocês, dizendo que o médico tem uma função mais importante do que qualquer outra posição na APS, tá bom? E na medicina como um todo também. A multidisciplinaridade diz respeito que cada um contribui com seu conhecimento, que são totalmente diferentes, para a resolução de um problema complexo. A gente não quer resolver 85% de todos os problemas que chegam no sistema, porque somos uma porta de entrada efetiva? Então eu tenho que lidar com várias habilidades e competências e conhecimentos. Mas de uma maneira geral, quando eu falo de multidisciplinaridade, eu estou falando de pessoas. Então, precisa de confiança e de tempo para funcionar muito bem. Precisa que, às vezes, a gente abra mão das nossas opiniões e desejos pessoais. E é um eterno ciclo de ouvir, falar, refletir e tomar uma decisão olhando todos os pontos do prisma que compõem a verdade, beleza? Olhar o cenário como um todo. Legal? Tranquilo? Fechamos então o princípio. Saibam que integralidade disparadamente é o mais valorizado na prova da Santa Casa de BH. Eu nunca vi uma prova com tantas questões sobre trabalho em equipe, mas vocês já estão cobertos com o que eles cobraram até então. Beleza, gente? Vamos lá. Falando das diretrizes, lembra que falei dos princípios, como que é o processo de trabalho aqui na PS. Foram divididas em 9 grandes diretrizes. E aqui não quero ninguém se assustando, porque tudo faz sentido, tudo é interligado também, faz parte da prática da atuação da PS dentro do sistema de saúde. Começando então pela primeira diretriz da PS, regionalização e hierarquização. Aqui, gente, esses dois conceitos são diferentes, mas eles são complementares. Quando eu falo de regionalização, eu estou falando que eu vou fazer um recorte, tá certo? Para que eu possa ter uma melhor distribuição de planejamento, recursos e que eu possa gerir ações e serviços de uma maneira correta. O que significa isso? Estou em Buia, sei lá, vamos lá, uma cidade de Minas Gerais, uma cidade pequena de Minas Gerais. Inhotim, em Minas Gerais? Não sei. Vamos dizer que Inhotim é uma cidade muito pequena de Minas Gerais. Agora vou viajar aqui. Inhotim tem 3 mil habitantes, tá certo? E aí, se precisa de hemodiálise em Inhotim, é inteligente ter um serviço de hemodiálise estruturado para 3 mil pessoas? Não. Mas a partir do momento que eu olho que Inhotim se conecta com uma cidade vizinha, com outra cidade vizinha, eles têm a mesma malha viária, têm a mesma cultura, os mesmos problemas epidemiológicos acontecem ali, e eles têm uma cidade grande ao redor, eu posso fazer uma confluência e formar uma região em saúde, no qual esse serviço de hemodiálise pode ficar só naquela cidade polo, que eles já vão para o banco, já vão num banco maior, que eles já vão resolver problemas de comprar em outras lojas, resolver outros problemas, já tem esse fluxo natural, mas lá eles encontram um serviço de saúde de nível secundário ou terciário. E aí eu sou inteligente porque em Inhotim eu tenho um serviço de ambulância e emergência para fazer o atendimento de emergência e deslocamento e tenho a APS e boa, tá certo? Então, quando eu olho a regionalização de saúde, eu estou falando de um recorte espacial estratégico juntando municípios e populações que tenham as mesmas características e que eles compartilham essa rede e organização de serviços. Legal? Ah, não, mas é um negócio terciário, um transplante de medula óssea. Beleza, sai daquela região em saúde e vai para um outro nível de complexidade
Para BH, por exemplo, beleza? Ah, não, mas não tem em BH tal medicamento. Beleza, vem para São Paulo. E por aí vai, a gente vai capilarizando e hierarquizando esse processo. Por quê? Quando a gente fala como que a gente vai operacionalizar isso, é através da hierarquização, no qual a gente vai fazer o estabelecimento de fluxos e referências para saber exatamente quais casos que vão ascender no nível de complexidade, de densidade tecnológica, principalmente, para ser atendido, beleza? Então, divido em regiões, faço a regionalização e depois, dentro de cada região, dependendo da necessidade de saúde daquele paciente, ele vai sofrer uma hierarquização. Mas essas duas coisas andam juntas. Tudo bem? E quem que cuida de tudo isso? Quem que ordena toda essa rede de serviços? É a APS. Mas a ordenação, o ato de ordenar esse fluxo, tá como uma diretriz à parte, de tão importante que é. Tudo bem? Dentre as 9 diretrizes, galera, eu quero que vocês olhem para a territorialização, porque essa daqui também foi colocada em destaque, um recorte bem específico pela Santa Casa de BH. Basicamente, o território é uma unidade geográfica única que foi colocada para dinamizar as ações de saúde pública. Pensem em território como uma unidade dentro do município de uma região em saúde. Região em saúde é super estratégico. Conforme a gente vai fazendo os recortes no nível micro, a gente encontra a territorialização e a noção de território. Tudo bem? Então, digamos que eu estou lá no município de Inhotim e eu tenho 4 territórios bem definidos porque eu fiz a territorialização. Eu tenho um território no qual fica a população mais vulnerável economicamente, que tem um esgoto passando ali, e é uma população que tem como característica uma alta incidência de hantavirose. Sei lá, beleza? Então, como elas compartilham todas essas características, é uma noção de território. Mas digamos que fechou por metade o esgoto e mudou todas as características. Aqui já não é mais uma população vulnerável. Com o tempo, houve essa dinamização no qual virou-se 2 perfis, tá certo? Então, vocês vão ter que entender que durante a territorialização, que é um processo constante para definir as ações estratégicas, há essa dinamicidade junto com a evolução de uma cidade. Tudo bem? Mas o objetivo é a gente sempre tentar concentrar quais são as características de uma população e definir o território para ser mais estratégico e entender de uma maneira coletiva quais são os problemas daquela população, tá bom? E junto com a territorialização, eu faço a adstrição, que diz muito respeito a estar vinculado. Então aqui tem um papel muito forte dos agentes comunitários de saúde. Tudo bem? Falei que território era uma noção um pouco mais estratégica, então vamos explorar um pouco mais as camadas do território, beleza? Basicamente, a territorialização é o ato, é o processo de reconhecimento desses territórios. Então, analisa o ambiente, como que são as condições de vida dessa população, quais projetos de saúde são feitos com base na realidade local, tá certo? E aí eu identifico algumas características como quais ações de vigilância em saúde estão acontecendo ali, quais que precisam acontecer e o mesmo em relação à promoção em saúde. Tudo bem? E aí, a partir disso, eu vou tornar esses territórios em áreas dentro de um município. E a área é basicamente o papel onde a unidade de saúde está presente com essa população adscrita, ou seja, a adscrição é diferente de adstrição, que diz respeito a vínculo. O adscrição é o ato de registrar, ou seja, eu olho a pessoa que está em uma moradia, todas as pessoas, e registro no meu sistema sabendo que elas pertencem a uma área. Beleza, gente? Então, essa população está adscrita, resultando no maior fluxo de população e serviços. Por quê? Porque eu posso ser estratégico dentro da unidade e dizer que a equipe de saúde da família, 1 atende às áreas 1 e 2, e a 2 atende às áreas 3 e 4, por exemplo. Então, porque aqui eu já conheço o perfil, aqui eu já conheço o perfil, são diferentes, eu já entendo mais sobre o meu paciente. Legal? E cada área tem uma microárea, que tem um total, aí, um máximo de 750 pessoas adscritas, e é onde o agente comunitário de saúde atua, tá certo? Então, a gente também consegue definir um papel mais micro dessa estratégia.
E dentro de cada microárea eu tenho um conjunto de moradias, que são espaços dentro dessa microárea, no qual eu consigo também fazer um recorte super estratégico e a moradia diz respeito ao domicílio que uma ou mais pessoas acabam vivendo, tá bom? A região em saúde, aí eu tenho algumas camadas de nível intermunicipal que não caem tanto em prova, mas tem uma que eu vou trazendo dissecando a questão para vocês. E quando eu olho para município, eu tenho área, microárea, moradia. Legal? Tudo pensando em ação estratégica. Terceiro, população adscrita. Já falei para vocês que é o ato de marcar como inscrição ou registrar para que a gente seja uma referência de cuidado bem específico daquela população quando elas chegam para o atendimento ou quando elas são visitadas pelo agente comunitário de saúde. Tudo bem? Aqui, a quarta diretriz é que dentro da APS a gente vai fazer um cuidado centrado na pessoa. Lembra que é uma especialidade de gente? Então, os cuidados eles são singularizados. Eu não pego, conjunto de pacientes com insuficiência cardíaca. Não, eu olho Dona Maria, vítima de violência sexual na infância, que começou a fumar desde cedo, que começou a beber desde cedo e ficar sedentária, que teve desempregada a vida inteira e que agora está com insuficiência cardíaca e por isso não toma os remédios, tem dificuldade de acesso, está com dificuldade em relação a receber grana da Previdência. E eu olho o seu Francisco, que tem um plano de saúde, também tem insuficiência cardíaca, tem uma família com apoio, ele caminha e faz atividade física, vai na fisioterapia, enfim. Eu olho para a pessoa, tá certo? E eu envolvo essa pessoa dentro do processo de decisão e de cuidado do processo de saúde e doença, tá bom? Então, eu não sou o detentor de toda a verdade, eu não sou o médico iluminado que vai lá meter regra do que a pessoa tem que fazer ou não da vida. Eu contemplo isso, divido o plano com ela e isso é a base do método clínico centrado na pessoa que eu vou falar daqui a pouco, beleza? E aí, qual que era a grande promessa da APS quando ela foi desenvolvida e chegou forte aqui no Brasil depois da conferência de Alma-Ata? Estava explodindo como um bom case, como um bom caso no mundo todo, principalmente com o NHS lá na Inglaterra, mas chegou aqui no Brasil como melhor custo-benefício e altamente resolutiva. E sim, pelo fato de ter uma equipe multidisciplinar e por saber lidar com casos de complexidade de caso, não de complexidade tecnológica, tá bom? Mas a gente vê que a resolutividade chega a 85%. Pensa uma porta de entrada que filtra, que retém 85% da demanda, não deixando uma vazão 1 para acesso às coisas mais caras de densidade tecnológica e de especialização. Tudo bem? É isso que tem que acontecer. Até porque boa parte vem diferenciada, tá certo? Legal? Tudo se conecta. Aqui, gente, eu quero que vocês tenham um outro conceito que caiu aqui na Santa Casa em 2020. A longitudinalidade de cuidado diz respeito à construção de vínculo. Também é um atributo nuclear da APS que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é basicamente a relação ao longo do tempo construída entre profissional e usuário. E eu quero que vocês diferenciem o conceito de longitudinalidade, que é uma relação e confiança ao longo do tempo, prestando atendimento ao longo do tempo, de continuidade, que diz respeito muito mais. Isso é uma definição de Barbara Starfield, que é uma das grandes cabeças da medicina de família e comunidade, tá? Muito, assim, ela tipo um patamar muito alto. A Barbara Starfield colocou como continuidade como o conjunto de ações contínuas para um problema de saúde específico. Por exemplo, descompensação de insuficiência cardíaca, beleza. Continuamente atendido por físio, cardio, isso, aquilo, beleza, resolveu, acabou a continuidade. Longitudinalidade, eu estou falando de acompanhar, conhecer e me vincular ao usuário, ao paciente, ao longo da vida, tá bom? Para você que estranhou o usuário, lembra que tem muito conceito de gestão dentro da medicina de família e comunidade. Então é muito comum entendermos conceitos nas leis como usuário, como clientela, e isso não tem que ser motivo de tabu, beleza? É gestão. Show, gente? Sétimo, coordenação de cuidado. Aqui diz respeito na função da APS de elaborar, acompanhar e organizar o fluxo e as informações do usuário em todos os pontos de atenção. Então, por exemplo,
quem que é a pessoa que mais tem que ter os dados completos e organizados do paciente e, portanto, é a pessoa que mais conhece e é a pessoa que dá a palavra final na prescrição de um paciente, porque ela conhece todas as suas facetas. É dentro da APS. Ele vai ser um coordenador de cuidado. Ah, não, John, precisou encaminhar para o cardiologista, você vai dar todas as informações que esse cardiologista precisa saber, beleza? Isso se chama referência e você também tem que se preocupar em receber as informações do cardiologista com detalhes suficientes para que você possa organizar dentro do seu processo de cuidado. Isso se chama receber uma contrarreferência, beleza? Coordenação também é um atributo nuclear da APS. Oitavo e penúltimo, viu como já não está tão difícil, tudo está fazendo lógica? Espero que sim, né? Ordenador de redes. Então, lembra que por ser a principal porta de entrada, ela vai ter a responsabilidade de saber qual ponto da rede de atenção em saúde a pessoa vai ser encaminhada, tá bom? Então, é papel da APS fazer essa ordenação do que vai para outros níveis, quanto vai e em qual intensidade, tudo bem? Então, organizar isso tudo é um dos papéis da principal porta de entrada do nosso sistema. E por fim, a gente tem que ter uma ampla participação comunitária. Então, é estimulado, cara, tem a UBS lá, a comunidade tem que estar ativamente participando, não só em consulta, mas em reunião de equipe, tem que estar participando dos grupos comunitários de terapia, tudo isso tem que acontecer, porque eles têm que participar da política, porque também é um dos princípios organizativos do SUS. Legal? Então, vamos ver o quadro geral aqui para ver se conecta com a realidade. Então, os princípios, os mesmos do SUS, universalidade, equidade e integralidade, os princípios ético-doutrinários do SUS, tá? E as diretrizes, regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cadastrada, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade, que é diferente de continuidade, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação comunitária. Beleza? Dito isso, respira fundo porque a gente vai para os 3 últimos tópicos. Esse aqui, ó, cai bastante, que são os atributos nucleares derivados da APS. Ou seja, é uma coisa também um pouco mais filosófica, mas também misturado com operação. Mas o que são os atributos de uma pessoa, por exemplo? Ah, não, o atributo do John sei lá. Quais são as características que fazem, né? Então, tem características que são nucleares, ou seja, invioláveis, e aqueles que são derivados dessas nucleares, que são muito mais em forma de operação. Mesma lógica do que eu falei para vocês, tá bom? E você vai ver que tem muita coisa que se repete. Então, é muito mais uma outra linha de estudo de raciocínio. Primeira característica essencial ao nuclear da APS: ser acesso e o principal ponto de primeiro contato. E aqui diz muito a respeito do quanto que essa pessoa, esse usuário, esse cliente, consegue acessar o serviço de saúde. Por quê, gente? Porque tem serviços que colocam barreira. Se eu estou colocando barreira em sua principal porta de entrada, o que vai acontecer? As pessoas vão desviar do fluxo ou vão ficar às margens e não vão ter atendimento. Isso aqui é super importante, tá? Além do acesso, eu meço nesse atributo utilizar esse serviço como principal fonte de cuidado, tá bom? Seja para um novo problema, um novo episódio de um mesmo problema de saúde, qualquer coisa que aconteça, ele tem que reconhecer a sua equipe da UBS como a principal fonte de cuidado. Somente com essas duas coisas que eu consigo medir um bom acesso ou primeiro cuidado. Como que a gente mede isso? Não vou entrar em detalhe, mas existe uma ferramenta que é um conjunto de perguntas para medir cada coisa disso, chamado PCA Toll, que é uma ferramenta de Primary Care Assessment, ou seja, avaliação de cuidados primários, que foi definido também por, adivinhem quem? Barbara Starfield, beleza? E aí coloca de acessibilidade, você tem algum serviço próximo da sua casa, quando o serviço está aberto, você consegue ter uma resposta rápida a qualquer tipo de dúvida, seja por modo presencial ou por um meio virtual, como Hangouts, WhatsApp. Enfim, tem várias perguntas para poder decompor e avaliar isso. E o mesmo vale para a longitudinalidade, só que essas perguntas vão avaliar muito em relação
a receber uma atenção de forma continuada, ou seja, para aquele problema específico, e também ao longo do tempo, que é uma visão mais ampla, tudo bem? E lembra que longitudinalidade tem muito a ver com confiança, relação, então mede a relação entre usuário, serviço e usuário profissional. Então pergunta se você se sente à vontade de abrir assuntos polêmicos com o médico ou enfermeiro da unidade, tudo bem? Meço confiança. Integralidade, também já falei para vocês que é um princípio, tá certo? E que é o principal cobrado dentro da prova da Santa Casa de BH, mas olha como eles cobram ainda mais. Integralidade diz respeito a gente olhar o indivíduo como um todo e ter um leque de serviços disponíveis e prestados na PS. Por quê? Porque eu quero dar uma atenção integral a qualquer problema de saúde. Em 2020, na prova, a Santa Casa trouxe um relato de uma paciente que estava super impressionada porque a UBS oferece tanto tratamento para parar de fumar quanto o rastreio de câncer de colo do útero, beleza? Então, isso daqui, super importante, beleza, gente? Depois, em 2022, fala a respeito de contemplar as múltiplas facetas do indivíduo dentro do processo de saúde e doença, então essa atenção biopsicossocial. Ou seja, pediram qual que era o atributo relacionado à atenção a todos os problemas e contexto ao qual a pessoa está inserida. É um olhar integral sobre gente, beleza? E além disso, como eu olho de maneira ampla para ser integral, eu faço atividades de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, cura, reabilitação, paliação e é isso. Beleza, galera? Quarto e último atributo nuclear, que também era uma diretriz, é a coordenação de cuidado ou da atenção. Então, a APS ela centraliza-se como a figura coordenadora e responsável por integrar esse indivíduo com qualquer outro tipo de contato com a rede, o que eu conversei com vocês antes sobre referência e contra-referência. Além disso, uma outra parte da avaliação desse atributo é ver o quão bem registrado está essa informação. Então a gente tem o método SOAP para registrar consultas na atenção primária. SOAP é um acrônimo, acho que é acrônimo que se fala, gente. Mas o S significa dados subjetivos, geralmente os dados coletados pela anamnese, que são impressões e relatos do paciente, tá bom? Tem o objetivo, que são coisas que eu meço, por exemplo, o exame físico, que são dados mais objetivos, resultados de exames laboratoriais. Tem a minha análise, seja a minha análise de um diagnóstico provável, de uma suspeita diagnóstica, de um contexto familiar ou de um contexto social, e o plano para cada análise que eu realizei. Tudo bem? E também o acesso a esse prontuário também é medido na coordenação de cuidado. Lembra que se eu vou coordenar, eu tenho que deixar organizado também. Legal? E aí a gente tem 3 atributos derivados, que é de bate-pronto, mas também são muito importantes em toda prova de preventiva. Primeiro deles, orientação familiar. Lembra que eu olho esse indivíduo como um todo? Então, eu tenho que contemplar nas minhas consultas o contexto familiar no qual ela está inserida, porque a família pode ser um agente destrutivo ou um agente promotor à recuperação em saúde, tá bom? Todo mundo sabe o quanto um mommy issues, um daddy issues, acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento futuro, tá? Mas a gente é muito influenciado pela nossa família. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, eu lembro que minha família também viveu isso, tá bom? Na geração atrás. E se eu luto contra alguma coisa que eu via que eu não julgo como certo, tem um trabalho, muito grande de desfazer essa crença e mudar o meu comportamento. Terapia existe para quê, né, gente? É para isso. Contexto familiar, porque influencia muito. Depois, meu Deus, mãe, se tu estiver assistindo, você me criou muito bem, obrigado. Depois a gente conversa. Galera, orientação familiar, gente. Também diz respeito à utilização de ferramentas no qual eu represente isso. Então, eu estou falando de genograma, ecomapa. Já cobraram isso de uma maneira direta? Não. Mas é importante que também isso é avaliado. Inclusive, uma das perguntas do PCA-TOL é ver se esse indivíduo já foi exposto à construção de um genograma, por exemplo. Tá bom? Mas não caiu na Santa Casa, só para vocês saberem.
Lembra que dentro do contexto familiar é um contexto micro, mas eu também preciso saber como que é a relação na comunidade. Então, quando eu falo de orientação comunitária, eu estou dizendo que esta equipe, a APS, ela conhece os problemas da comunidade que está inserida, tá? Seja por um contato direto, seja por conhecer os dados epidemiológicos, tá bom? Então, eu tenho um conhecimento de múltiplas frentes de qual é essa comunidade que eu estou olhando. Lembra que eu quero ser estratégico, que eu ajo em região de saúde, território, área, microárea e domicílio ou moradia? Então, eu tenho que saber tudo isso muito bem, tá bom? E também fala a respeito da participação da comunidade, que é uma outra diretriz aqui representada no atributo, beleza? Mas eles cobraram aqui na Santa Casa de BH competência cultural. Ser competente culturalmente diz respeito ao quanto que o serviço se adapta às características culturais da população. Se eu estou diante de uma população indígena, eu tenho que me adaptar àquela realidade, gente, tá bom? Porque senão vai criar um gap tão grande entre as minhas expectativas e as expectativas da população que não vai funcionar, tudo bem? Então, competência cultural, como foi trazido na prova, diz respeito a entender e valorizar os hábitos de uma população adscrita de forma a facilitar a relação com as pessoas. Show? Então, atributos nucleares: acesso, coordenação, longitudinalidade e integralidade, centrais, núcleo, tá bom? E derivados: orientação familiar, comunitária e competência cultural. Show de bola? Nos encaminhamos então para o nosso último tópico da aula, no qual eu vou falar sobre ferramentas de atendimento na APS. Beleza? E aqui eu vou destacar as duas que a Santa Casa de BH tem trazido nos últimos anos, que é o método clínico centrado na pessoa e o projeto terapêutico singular, tudo bem? E eu digo para vocês que esses dois assuntos eles são extremamente importantes na prova de preventiva. É a prata da casa, é o crème de la crème, tá certo? Chique, não, gente? Gastei meu francês aqui, devo ter falado errado. Mas isso daqui é muito importante nas provas no Brasil como um todo, só que na Santa Casa de BH tem crescido, mas ainda está muito inicial, embrionário. Mas eu imagino que isso aqui vai crescer, por isso que eu trouxe aqui na aula, mas já caíram questões sobre isso. Então, foco, porque aqui a gente vai rever a estrutura desses dois métodos, dessas duas ferramentas. Vocês já sabem, vocês já devem ter visto aplicado muito nos estágios de MFC, mas eu estou aqui para recordar a estrutura, conceitualizar e botar todos esses conhecimentos nas suas casinhas. Beleza? Bora lá então. MCCP, o método clínico centrado na pessoa. Primeira coisa, principal método e o mais estimulado em uma consulta de um MFC. Tudo bem? Porque eu olho a bilateralidade, ou seja, uma consulta ela deve atender às expectativas dos dois agentes de comunicação envolvidos, do médico e do paciente, tudo bem? E aí a gente leva em conta a opinião de cada pessoa para aumentar as chances de o paciente aderir à conduta proposta e de ser o mais justo, o mais correto, tá bom? Eu tenho o meu conhecimento técnico, o paciente tem o melhor conhecimento sobre ele, a gente tem culturas diferentes, tudo isso pode se intercambiar e potencializar por um cuidado singularizado, justo e satisfatório para ambas as partes. Essa é a base do MCCP, tudo bem? Então, eu venho com todo o meu conhecimento, o paciente vem com toda a sua especialidade em si mesmo, trazendo sua história familiar, cultura, todo o seu aspecto biopsicossocial, a gente casa as nossas ideias e expectativas e a gente caminha para uma conduta compartilhada. Mas, John, o médico não é o cara no meio da consulta, não é a gente que tem que orientar o paciente a fazer o que a gente acha? Não, gente, não é isso, beleza? Por quê? Porque senão você vai dar uma conduta baseada na tua experiência, na tua expectativa, você está sendo egocêntrico, você está sendo um mau médico. Para dentro da prova de preventiva, eu não quero que vocês levem essa ideologia, porque senão vocês vão errar. Se vocês têm essa crença, se isso daqui não machuca vocês, agir dessa forma, eu quero que vocês saibam que isso é uma crença que vocês não podem levar para a prova, gente. Eu estimulo fortemente que vocês não levem isso no atendimento de vida, tudo bem? Vocês vão fazer consultório,
A relação com o paciente é o que vai fidelizar eles no consultório de vocês. Tudo bem? Ouça as pessoas, não subentenda que elas têm um conhecimento inferior ao de vocês e que o de vocês é o conhecimento irretocável, porque vocês conhecem qualquer fonte aí confiável ou uma formação sólida. Isso é um bom fato, isso é sem dúvida nenhuma um diferencial super importante, mas use isso como uma ferramenta a seu favor e do paciente, não somente ao seu ego e ao seu favor, tá bom? Show de bola? Eu bato nisso, mas a preocupação é com vocês, beleza, gente? Vamos lá então. MCCP tem 4 etapas bem definidas, que são as etapas da consulta, tá? Digamos que a Carla tem 35 anos e encontrou um nódulo na mama, beleza? Primeira coisa, eu tenho que ver qual que é a experiência de saúde, doença, experiência da doença que ela está tendo para me procurar. Então, eu identifico o que é ter saúde para essa paciente. Porque às vezes eu chego lá e ela só notou isso dali, veio com um achado e está super tranquila. Às vezes não. Às vezes ela tem uma ideia de que isso automaticamente é um câncer de mama. E isso muda a forma como eu vou urgenciar, planejar e definir um plano com ela. Tudo bem? Então eu tenho que abordar. Qual que é o teu sentimento? Como que tu se sente sabendo disso? O que tu tem medo? Tu tem medo? Às vezes não. Quais foram as ideias que você criou em relação a isso? Tá certo? Isso está te tendo algum prejuízo funcional? E não pense só em prejuízo físico. Às vezes ela está 4 dias sem dormir porque achou esse nódulo e está ali com medo de você falar a palavra câncer, tá certo? E qual que é a expectativa que ela tem disso? Não, doutor, posso esperar 2 meses até fazer um ultrassom, tranquilo, você está falando, ei, tô junto. Pode ser isso, ou pode ser, eu vou ficar 2 meses sem dormir, vai acabar com todo o meu contexto familiar, meu marido está preocupado, meus filhos estão preocupados, eu não, sabe? Vou pagar, vou fazer um ultrassom para amanhã. Beleza, pactuamos juntos, é isso, vamos tentar fazer as expectativas dos 2 lados, tudo bem? Depois eu tenho que entender a pessoa como um todo, né? Quais são os aspectos familiares, culturais, sociais e de trabalho do paciente. E isso eu vou utilizar a abordagem familiar em casos mais complexos também, tá bom? Mas isso daqui eu vou tentar entender como que esses agentes estão se relacionando para aquela experiência que a pessoa está vivendo ou não, e o quanto que isso influencia. Caso complexo. Estou com um Joãozinho de 8 anos que está com mau desempenho na escola e a mãe vem dizendo que talvez é problema de visão. Aí eu vou conhecer, vou ver as coisas, chego na abordagem familiar, eu percebo que a relação com a escola não era só isso que era o problema, ele tinha uma relação também conflituosa com o pai. Aí você entende o que está acontecendo, vê que o pai está fazendo violência física nele. Aí eu faço um genograma e vejo que o pai sofreu violência física do avô, tá certo? E por aí as coisas vão se conectando, então eu entendo a pessoa como um todo. Às vezes a gente pega a ponta e a gente não se preocupa em olhar o todo e tem um baita iceberg ali embaixo, beleza? E é ali que a gente vai ter que mexer para resolver. Tranquilo? É ser clinicão, gente. É massa fazer isso. Depois, elaborar um plano conjunto e manejo de problemas. Não estou olhando os 2 lados, eu não vou ali chegar e dizer o que ele tem que fazer. A gente vai estipular os problemas em conjunto, vai estabelecer quais são as metas e prioridades, e isso daqui é particularizado. Não adianta o que é meta para mim, não ser para o paciente. Obviamente, como médico, se eu estou diante de uma suspeita de câncer e uma consulta no oftalmo para verificar se vai melhorar, eu vou dizer, ei, vamos botar isso aqui como prioridade, porque isso aqui a gente tem o maior risco. E a pessoa vai entender, porque ela tem confiança nessa relação. Quanto mais vocês compartilharem, maior é a confiança. Mais vocês conseguem colocar as coisas que vocês acham que é importante, porque o canal vai estar aberto para essa troca. Pensa a respeito, tá? E depois, definir os papéis a serem assumidos por ambas as partes. Então, até a nossa próxima consulta. Eu te dou tal encaminhamento, você começa a tomar tal remédio, eu faço isso, você faz isso. Show de bola? Registro, próxima consulta, a gente vê o que aconteceu, tá bom? E por fim, o 4º componente do MCCP é intensificar a relação entre a pessoa e o médico. Então, tenho que conhecer as características desse relacionamento terapêutico, saber compartilhar poder. Às vezes eu vou abrir mão de uma coisa que eu queria fazer para ele, mas nesse momento não é o melhor momento. Ou às vezes eu vou ceder. Por exemplo, chegou lá,
com uma amidalite, já teve questão disso, com uma amidalite e eu sei que é viral, eu deixei ali, fiz os critérios, defini que é uma faringite viral, mas vai fechar o BS para o feriadão e para o final de semana e a mãe, que é bem esclarecida, a gente pactua que eu vou dar uma prescrição antecipada de antibiótico e caso tenha febre, adenopatia, bababá e não melhora, ela pode entrar com esse antibiótico. Beleza, compartilhei o poder. Dei o poder para ela de uma prescrição, orientei ela, empoderei ela e eu tirei isso daqui de mim, tá bom? Mas não é uma coisa confortável para a gente fazer, mas é uma coisa que faz muito sentido dentro do contexto de troca e de confiança, tudo bem? E aí a gente vai ter um relacionamento saudável e a gente vai entender que esse paciente empoderado ele vai começar a estimular um maior autoconhecimento, mas a gente tem que cuidar da transferência e da contratransferência, ou seja, quais são as percepções e expectativas que esse paciente tem por sinais que eu emito e quais que eu tenho por sinais que ele emite. Beleza, gente? Para finalizar, então, vamos para o nosso projeto terapêutico singular, que ele lembra muito o MCCP, tem muita coisa do MCCP, só que ele é uma ferramenta para um outro fim. Olha só, basicamente, projeto terapêutico singular, eu estou falando de um plano terapêutico individualizado, ok? E ele vai ser realizado agora por agentes da equipe, ou seja, a agente comunitária de saúde identificou que a Dona Maria tem 86 anos, é acumuladora e está traindo ratos numa região que tem alto risco de leptospirose, viajando aqui. E aí eu chego, a agente comunitária puxa para esse projeto terapêutico singular e eu, como médico, levo o prontuário da Dona Maria, a enfermeira fala como que estão as coisas, a agente comunitária explica como é que está a situação e como a comunidade se sente em relação a isso e no fim a gente está diante de um problema complexo, tá certo? Posso envolver profissionais do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e gravem o quadro da Dona Maria, vou voltar nele, mas saibam que o PTS ele pode ser amplamente utilizado em qualquer tipo de contexto. Pode ser feito para analisar um caso de um indivíduo, uma situação complexa de uma família, de um grupo específico, de uma área da comunidade, enfim, tudo bem? Então, casos complexos, vamos partir para PTS. E aí começa com o diagnóstico da situação, olhando todos os aspectos, tá bom? Quais são os problemas e riscos, como que esse indivíduo como um todo e sua inserção individual, social, cultural e do meio. Show de bola? Aí depois, beleza, temos o diagnóstico bem feito, vamos começar a colocar metas. E aqui eu envolvo o paciente ou o agente em estudo, que pode ser uma comunidade, uma família, beleza? Vamos definir metas e vamos pactuar essas metas. Pactuamos, chegamos no consenso, tivemos um trabalho de equipe comunicativo, vamos então dividir a responsabilidade. É aquele negócio, você faz isso, a gente faz isso e boa. Temos um plano, temos uma ação prevista, vamos acompanhar ao longo de um tempo para realizar essas ações. E no final, a gente vai reavaliar para ver se isso surtiu efeito, se a gente vai manter a estratégia, se a gente pode interromper porque resolveu o problema, ou se a gente precisa reavaliar e mudar com outras verdades e fatos que entraram ao longo desse período. Tudo bem? Tudo muito lógico, muito parecido com o MCCP, aqui aplicado para situações muito complexas e o MCCP para o atendimento clínico do paciente, olhando ele como um todo. Show de bola? Para finalizar, vamos dissecar uma questão de 2020 a respeito de territorialização, e aí eles dão 3 alternativas. Primeira, eles adoram esse tipo de questão conceitual na Santa Casa de BH. Eu quero morrer quando eu vejo esse tipo de questão, porque eu acho difícil, tá certo? Beleza, vamos lá. Ó. No âmbito municipal, pode-se identificar os seguintes territórios. Âmbito municipal, lembra que eu falei que são 3, beleza? Mas aqui ele coloca módulo assistencial, que é, já digo que é incorreta, porque é um nível acima, que pode envolver mais de um município, tá certo? De uma região em saúde, mas traz os 3 que realmente são, que é a área, microárea e moradia, tá bom? Então essa daqui, incorreta. 2. A territorialização é o processo de análise territorial visando uma base organizativa dos sistemas de saúde e do planejamento de vigilância de saúde. Vamos ver essa daqui. 3. O conceito de território é um espaço limitado político-administrativamente
ou por ação de um grupo social. E aqui pede essa série de análise combinatória de vocês, beleza? Então a primeira, já falei para vocês que módulo assistencial pode ser formado por um ou mais municípios, então foge do âmbito municipal, portanto está incorreta a primeira. A segunda está correta, faz parte do conceito de territorialização da PNAB, tudo bem? Análise territorial, uma base organizativa do sistema de saúde, perfeito, e do planejamento estratégico, que envolve vigilância e saúde, envolve outras áreas também, mas não torna incorreta, está correta. Beleza? E aqui o terceiro é o conceito de território, é um espaço limitado político-administrativamente ou por ação de um grupo social. Show de bola, conceito de território, correta. Portanto, 2 e 3 estão, ó, irretocáveis. E aí, galera? Espero que tenham curtido a aula. Mais uma aula aí da Maratona R1 Medway. Fica aqui, convite final para você apontar o seu celular no QR Code, ter acesso ao nosso free trial por 7 dias, participar do sorteio de cursos e das inscrições bancadas por nós para as provas e também para ter aquele acesso de primeira às condições especiais de lançamento. Não deixa de seguir a gente e ter acesso a um monte de conteúdo, atualidade e literalmente papo com a gente no nosso Instagram, que é o @medway.residenciamédica, e se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o @medway, onde a gente vai estar com vocês até o final aí da preparação, com dicas, atualidades, correção de prova. Vixe, tem muita coisa pela frente, galera. Espero demais que tenham curtido. Vamos para o único lugar possível, que é para onde? Para cima. E um beijo no coração de vocês. Tamo junto demais e ó, bora para a próxima. Valeu! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.